Áudio 9, capítulo 8, Por que temos líderes? Os caçadores retornaram vitoriosos. Após um longo dia seguindo rastros em uma jornada que os afastou quilômetros de casa, conseguiram matar um veado com tamanho suficiente para alimentar a todos. Quando chegaram, muitos membros da tribo correram para felicitá-los e para preparar a carne para o festim que seria servido depois. Mas havia um problema: todos estavam com fome e ansiosos para comer. Vivendo em grupo com 100 a 150 pessoas, como nossos ancestrais, naturalmente a tribo não podia sair correndo para pegar o alimento, seria um caos. Quem comeria primeiro? Felizmente, as substâncias químicas sociais de nossos organismos orientam nosso comportamento para podermos resolver esse problema. As empresas e as organizações são as tribos modernas. Como qualquer tribo, tem tradições, símbolos e linguagem. A cultura de uma companhia é como uma cultura de qualquer tribo. Algumas delas têm culturas fortes e outras culturas fracas. Sentimos que pertencemos a algumas mais do que outras, que afinamos mais facilmente com pessoas de uma cultura do que com outra. E como todas as tribos, algumas têm líderes fortes e outras têm líderes fracos, mas todas têm líderes. Quando tudo que nos cerca visa nos ajudar em termos de chance de sobrevivência e de sucesso, e a necessidade de líderes não é uma exceção. Uma análise antropológica da história da liderança, Por que temos líderes, revela alguns padrões objetivos quanto àquilo que constitui um bom líder e o que constitui um mau líder. E como alguns dos nossos sistemas corporais que influenciam o nosso comportamento, a necessidade de hierarquias está associada à alimentação e à proteção. Por mais que gostemos da ideia de que todos são iguais, a verdade é que não somos e nunca seremos. E por um bom motivo. Sem algumas regras organizadas, quando os caçadores levam a presa recém-abatida para a tribo, todos iriam sair correndo para comer. Todos iriam se empurrar e se debater. Invariavelmente, os que tivessem a sorte de ter um físico ou de um lutador de jiu-jitsu conseguiriam comer primeiro, enquanto o artista da família sempre foi posto de lado ou ficaria ferido. Não é um sistema muito bom se a mãe natureza está tentando manter vivas espécies. Provavelmente, aqueles que fossem sempre empurrados sentiriam menos confiança naqueles que os tivessem agredido um pouco antes e não teriam vontade de trabalhar com eles. Para resolver o problema, a evolução nos tornou animais hierárquicos. Quando achávamos que alguém ocupava uma posição dominante com relação à nossa própria, em vez de lutar com essa pessoa pela comida, nós nos afastamos voluntariamente e deixamos que ela coma primeiro. Graças à serotonina, aqueles pelos quais mostramos deferência sentiam seu status no grupo crescer, mostrando que eram alfas, e é assim que funciona a hierarquia. Em outras vantagens, como ser o primeiro a escolher uma companheira, os alfa também eram os primeiros a escolher a carne. Depois que comiam, o resto da tribo podiam comer. E embora os demais não recebessem os melhores cortes, acabavam comendo e não tinham de levar cotoveladas ao fazê-lo, em um sistema que propiciava a cooperação. Até hoje, sentimos-nos muito à vontade quando os alfas da sociedade, avaliados em termos relativos a comunidades modernas e não apenas pela força física, recebem certas vantagens. Não temos problemas com alguém que tem um cargo mais elevado e que ganha mais do que nós no trabalho, trabalha em um escritório maior ou tem uma vaga mais próxima no elevador. Não nos incomodamos se as celebridades conseguem uma mesa nos restaurantes da moda. Não nos aborrecemos se os ricos e famosos estão sempre com a mulher ou com o homem mais atraente do lado. Na verdade, ficamos à vontade com o tratamento preferencial recebido pelos alfas, que em certas ocasiões ficaríamos até incomodados e ofendidos caso isso não acontecesse. A maioria acharia estranho ou até desrespeitoso se o presidente dos Estados Unidos tivesse que levar sua própria mala. Qualquer que seja o partido, isso nos incomodaria porque ele é um líder da nossa hierarquia política. Afinal, ele é um presidente, não precisa fazer isso. Alguns chegariam a oferecer para levar a mala. Na sociedade, é uma honra fazer alguma coisa para o líder. Quem sabe em outra ocasião, caso se lembre de nós ou nos reconheça, joga-nos um osso quando os outros estiverem olhando. Se isso acontecer, sentimos o fluxo da serotonina e o nosso status de confiança aumentarão. Devido às vantagens que os alfas recebem na sociedade, estamos sempre tentando melhorar
nossa posição na hierarquia. Empertigamo-nos e nos arrumamos quando vamos a um bar na esperança de que nos vejam como pessoas saudáveis e atraentes, dignas de manter nossos genes no banco genético da humanidade. Gostamos de falar sobre nossas realizações, penduramos diplomas na parede e apresentamos nossos troféus em uma prateleira para que todos vejam o que fizemos. Nossa meta é sermos vistos como pessoas inteligentes, fortes e dignas de vantagem de um alfa, dignas do respeito dos demais, tudo para elevar nosso status na comunidade. Essa é a ideia por trás dos símbolos de status, que graças à serotonina aumentam nossa sensação de status. Há uma razão para os logotipos ficarem à vista nos produtos mais caros. Queremos que as pessoas vejam a tira vermelha do lado do óculos de sol Prada, ou ser duplo da bolsa Chanel, ou o reluzente emblema da Mercedes na frente do carro. Em nossa sociedade capitalista, exibições claras de riqueza podem indicar aos outros que estamos indo bem. Com símbolos de força e de capacidade, podem granjear-nos respeito e elevar nossa posição na hierarquia. Não é à toa que alguns tentam falsificar seu status. Infelizmente, isso não funciona. Apesar de uma boa falsificação poder enganar as pessoas, levando-as a pensar que temos mais sucesso do que realmente temos, a biologia não permite que nos enganemos. Um estudo realizado em 2010 por 3 cientistas da psicologia, Francesca Champel e Michel, em Harvard Business, e Dan Ariely, da Duke Universidade, revelou que as pessoas que usam roupas de grife falsificada não sentem o mesmo orgulho ou status que aquelas que usam a verdadeira. Usar algo falso, pelo que se descobriu, faz-nos sentir uma fraude. O status é biológico. É preciso merecê-lo para senti-lo. O mesmo estudo revelou que aqueles que tentam enganar sua biologia tendem a fazer o mesmo em outras áreas. Apesar de podermos elevar nosso status com bens materiais, a sensação não é duradoura. Não existe relacionamento social associado àquela dose de serotonina. As substâncias químicas altruístas estão tentando nos ajudar a fortalecer nossos vínculos sociais e comunitários. Para termos a sensação duradoura de orgulho, é preciso haver um relacionamento com um mentor, progenitor, chefe, técnico ou líder para apoiá-lo. O status de liderança não é reservado apenas para essas pessoas, também é oferecido para as próprias tribos. Assim como nos esforçamos para elevar o nosso status individual dentro de nossas tribos, as empresas estão sempre tentando elevar seu status em relação a respectivos setores. Elas nos informam quantos prêmios o JD ganhou, contam qual a posição na lista da Forbes. As empresas menores compartilham rapidamente se fazem parte da lista do Inc. 5000, o que relaciona pequenas empresas que tiveram um crescimento muito rápido. A razão pela qual que gostamos de ranqueamentos é que somos animais hierárquicos e obtemos vantagem nos posicionamentos da escala. Entretanto, as vantagens da liderança não saem de graça. Na verdade, seu preço é elevado. E, geralmente, essa parte da equação é esquecida em muitas organizações. É verdade que o alfa pode ser mesmo mais forte do que os demais. Sabemos que o nosso respeito e nossa adoração melhoram sua autoconfiança. Isso é bom. Pois quando o grupo enfrenta uma ameaça de fora, esperamos que o líder, que é realmente mais forte, alimente-se melhor, transpire confiança por causa da serotonina em seu corpo e seja o primeiro a correr em direção ao perigo para proteger os demais. O preço da liderança, explicou o tenente-general George do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, é o interessante pessoal. E por esse motivo que deixamos os alfa
escolherem uma companheira primeiro. Se morrem cedo tentando nos defender, queremos nos assegurar de que esses genes fortes irão se manter em nosso banco genético. O grupo não é tolo. Não conheceríamos todos esses benefícios a troco de nada. Não seria justo. É por isso que ficamos tão ofendidos diante de uma remuneração exorbitante e desproporcional de alguns líderes de bancos de investimento. Não tem nada a ver com os números, tem a ver com um contrato social profundamente arraigado na natureza humana. Se os nossos líderes querem desfrutar dos confortos da sua posição hierárquica, em troca devem nos oferecer proteção. O problema é que sabemos que muitos líderes com salários exagerados receberam o dinheiro e os benefícios e não oferecem proteção ao seu pessoal. Em alguns casos, chegaram a sacrificá-los para proteger seus interesses ou melhorá-los. Foi isso que nos ofendeu visceralmente. Só não acusamos de cobiça e de excesso quando sentimos que violaram a própria definição de líder. Poucos se sentiriam ofendidos se decidíssemos dar a Nelson Mandela um bônus de 150 milhões. Se disséssemos que a Madre Teresa recebeu 250 milhões no final do exercício. Pouco, se é que alguém questionaria isso. Saber que eles fizeram sua parte no contrato social. Estavam dispostos a sacrificar-se pelo bem daqueles que decidiram segui-los. Levaram em conta o bem-estar dos outros antes de si mesmo e, às vezes, sofreram por isso. Nesses casos, ficamos contentes pelo fato de nossos líderes receberem todos os benefícios que mereceram, no nosso entender. O mesmo se aplica nas empresas. Conquistaram suas reputações, mostrando-se dispostos a fazer o que é certo pelo seu pessoal, seu cliente ou os consumidores. Essa reputação sofre quando eles rompem com o contrato social de liderança. Se analisarmos como tratamos as celebridades ou os ricos em nossa sociedade materialista, saturada de reality show na TV, essa ciência parece fazer sentido. Algumas pessoas que herdam dinheiro, forçam o sistema ou ganham fama por causa do moderno sistema da mídia, recebem certos benefícios simplesmente porque aparentam ter mais status do que nós. Mas imagina-se se essa fama seja um subproduto do status alfa e não um modo de conquistá-lo. O mesmo se aplica à riqueza financeira. Supõe-se que seja um subproduto de realizações e não um padrão realizado para o status de líder. A menos que alguém esteja disposto a fazer sacrifícios pessoais pelo bem dos outros para conquistar esse lugar na hierarquia, não será de fato material alfa. Não será suficiente a mera representação do papel, assim como aqueles que usam roupas falsas de grife, sentem-se inseguros quanto à sua posição ou trabalham dobrado para compensar ou tentar provar para o público ou para eles mesmos que merece todas as vantagens que receberam. Essa é uma das razões pelas quais um publicitário pode recomendar um cliente famoso que se envolva com obras de caridade. No mundo moderno, o jogo é esse. É importante manter a aparência de que o contrato social está sendo respeitado, pois nossos alfas devem nos servir. E embora haja benefícios claros para celebridades que usam seus púlpitos para chamar atenção para uma causa ou um pleito, se realmente se interessassem, não precisariam fazer um alarde todas as vezes que fazem uma boa ação. Talvez devessem fazer um sacrifício de sair da frente dos holofotes. O mesmo se aplica aos políticos na época de eleições. É divertido observar os políticos que anunciam que, se eleitos, farão um monte de coisas boas, porém, se preocupam conosco. E se perdem a eleição, muitos não fariam nada disso. Não é o cargo que torna alguém líder. Liderança é uma opção de servir os outros com ou sem título formal. Há pessoas
com autoridade que não são líderes, e há pessoas nos altos escalões mais baixos de uma organização que certamente são líderes. Não há mal algum se os líderes desfrutam de todos os benefícios que lhes são estendidos. Contudo, eles precisam estar dispostos a abrir mão deles quando isso for importante. Líderes são aqueles que estão dispostos a cuidar dos que estão à sua esquerda e dos que estão à sua direita. Normalmente estão dispostos a sacrificar o próprio conforto pelo nosso, mesmo que discordem de nós. A confiança não é uma mera opinião compartilhada. A confiança é uma reação biológica diante da crença de que alguém tem nosso bem-estar em nosso coração. Líderes são aqueles que estão dispostos a abrir mão de algo pessoal por nós. Seu tempo, sua energia, seu dinheiro, talvez a comida em seu prato. Quando é preciso, os líderes escolhem comer por último. Segundo os padrões objetivos de liderança, aqueles que procuram elevar seu próprio status só para desfrutarem dos benefícios sem cumprir com suas responsabilidades como líderes são pura e simplesmente líderes fracos. Mesmo que possam atingir o status alfa e ascender os escalões, mesmo que possuam talentos e virtudes que poderiam indicá-los para o status alfas, só se tornarão líderes quando aceitarem a responsabilidade de proteger aqueles que estão sob seus cuidados. Entretanto, se decidirem sacrificar os membros de sua tribo em nome de um lucro pessoal, terão de lutar para manter sua posição depois que conquistarem. Repito, o grupo não é tolo. As pessoas sempre têm poder. Os líderes de organizações que ascendem a escalão não porque querem, mas porque a tribo continua a oferecer um status mais elevado como gratidão por sua disposição para o sacrifício pessoal, são os verdadeiros líderes dignos de nossa confiança e lealdade. Contudo, todos os líderes, até os bons, às vezes podem se perder pelo caminho e se tornar egoístas e sequiosos pelo poder, intoxicados pelas substâncias químicas, podem se esquecer de que, como líderes, são responsáveis pelo seu pessoal. Às vezes, esses líderes conseguem retomar a posição. Se não conseguem, teremos poucas opções, exceto deixá-los de lado, lamentar aquilo que se tornaram, esperar que sigam em frente e buscar uma outra pessoa para nos liderar. Uma das características do bom líder é que ele abre mão dos holofotes em prol do tempo e da energia gastos fazendo o que for necessário para apoiar e proteger seu pessoal. E quando sentimos que o círculo da segurança estão ao nosso redor, oferecemos sangue, suor e lágrimas e fazemos de tudo que estiver ao nosso alcance para ver a visão do líder ganhando forma. A única coisa que os nossos líderes precisam fazer é lembrar-se daqueles a quem serve. Essa será a nossa honra e prazer de retribuí-los com os nossos serviços. A xícara de cerâmica. Ouvi uma história sobre o antigo subsecretário de Defesa que fez um discurso diante de uma plateia considerável. Ele ocupou seu lugar no palco e começou a falar, compartilhando os comentários que havia preparado para o público. Fez uma pausa para dar um gole de café na xícara de isopor que levara para o palco. Deu mais um gole, olhou para a xícara e sorriu. Sabemos de uma coisa, disse, interrompendo seu próprio discurso. Apresentei-me aqui no ano passado. Estive nessa mesma conferência, no mesmo palco. No ano passado, porém, eu ainda era um subsecretário, disse. Voei de classe executiva e quando o avião pousou, havia alguém esperando por mim no aeroporto para me levar para o hotel. Ao chegar no hotel, prosseguiu. Tinha alguém esperando por mim. Já haviam me registrado no hotel, deram-me a minha chave e me acompanharam até o meu quarto. Na manhã seguinte, ao descer, havia novamente alguém esperando no salgão para me trazer a este mesmo local em que estamos agora. Fui conduzido por uma porta reservada até a sala de espera e recebi
café em uma bela xícara de porcelana. Mas nesse ano, aqui em pé diante de vocês, não sou mais subsecretário, prosseguiu. Voei até aqui de classe econômica e quando cheguei ontem no aeroporto, não havia ninguém à minha espera. Tomei um táxi até o hotel e quando cheguei lá, registrei-me e subi sozinho até o quarto. Nessa manhã, fui até o saguão e tomei outro táxi para vir até aqui. Entrei pela porta da frente e fui até os bastidores. Chegando lá, perguntei a um dos secretários se havia café. Ele apontou para a máquina sobre a mesa encostada na parede. Fui até ela e despejei um pouco de café nesse copo de isopor, disse erguendo o copo para mostrar à plateia. Ocorreu-me, continuou, que a xícara de cerâmica que me deram no ano passado nunca foi entregue a mim. Foi entregue ao cargo que eu ocupava. Eu mereço uma xícara de isopor. E essa é a lição mais importante que eu posso dar a vocês, disse. Todos os benefícios, vantagens e mimos que possam receber em função do cargo que ocupam não são para vocês. São para o papel que representam. E quando deixam esse papel, o que acontecerá mais cedo ou mais tarde, eles darão a xícara de porcelana à pessoa que substituir vocês, porque vocês só mereciam um copo de isopor. Serviço, por último, tem suas recompensas, lealdade e dedicação. Quando o mercado de ações caiu em 2008, tal como ocorreu em tantas outras empresas, a Berry foi duramente atingida. A antiquada empresa manufatureira norte-americana que Champman estava transformando se viu diante de uma queda de quase imediata de 30% das encomendas de máquinas. A companhia produz máquinas industriais de porte, o tipo de máquina de uma grande companhia de bens de consumo, compra para fazer caixas de papelão dos seus produtos. As máquinas produzidas por essa empresa estão entre as primeiras coisas a serem cortadas quando a companhia reduz o orçamento de gastos de capital em épocas difíceis, preferindo manter suas máquinas mais antigas. Champman e sua equipe estavam diante de uma verdade contundente. Eles não poderiam mais manter todos os funcionários. Não tinham trabalho para todos e muito menos uma receita que justificasse preservar a equipe toda. Por isso, pela primeira vez em muitos anos, o assunto de demissões foi suscitado. Para muitas companhias, a opção parecia óbvia, embora desagradável, mas para Champman recusou-se a demitir funcionários só porque a companhia estava passando por um momento difícil. Ele via a empresa cada vez mais como uma família, pessoas a quem ele devia servir e manter seguras, e não como uma mera força de trabalho que devia ser usada para servir a empresa. Nunca sonharíamos em livrarmos de um de nossos filhos em tempos difíceis, disse. No mínimo, a família ficaria unida, talvez sofrendo, mas em última análise passariam unida pelos momentos difíceis. Assim, em vez de demissões, a empresa implementou o programa de licenças obrigatórias. Todos os funcionários, desde o CEO até as secretárias, teriam 4 semanas de licença não remunerada. Podiam passar essa semana onde bem entendesse, de uma vez só ou alternadamente. Mas a maneira como Champman anunciou o programa é que mostrou a boa-fé de sua liderança. É melhor que todos nós soframos um pouco, disse ao seu pessoal, para que nenhum de nós sofra muito. É melhor que todos nós soframos um pouco, disse ao pessoal, do que para que nenhum de nós sofra muito. A proteção de Champman que ofereceu ao seu pessoal teve um impacto colossal. Diferente das empresas que anunciam o corte, deixando todos no modo de autopreservação, nessa empresa as pessoas se dispuseram espontaneamente e por iniciativa própria a fazer mais por seus colegas. Aqueles que poderiam passar mais tempo fora da empresa trocaram com aqueles que não podiam fazê-lo. Embora não tivessem obrigação alguma de fazê-lo, ficaram mais tempo sem receber só para ajudar algum colega. A sensação por toda a empresa foi de gratidão pela segurança que tinham recebido. Desconfio que em outras empresas que enfrentam períodos difíceis, a maioria das pessoas também preferiria perder um mês de salário a perder o seu emprego. Assim que as coisas começaram a melhorar, o programa de licença foi suspenso e as contribuições
para a aposentadoria que a empresa deixara de depositar nos tempos difíceis não só foram retomadas, como pagas retroativamente até o momento em que a empresa a interrompera. O resultado foi surpreendente. Os líderes cumpriram a obrigação antropológica dos alfas, proteger a tribo. Em troca, as pessoas pagaram por essa proteção com uma lealdade inabalável, desejosas de fazer o que fosse preciso para ajudar a companhia. Hoje, poucos funcionários saem da empresa só para ganhar mais. Para os seres humanos, a segurança proporcionada por uma tribo forte a seus membros torna a tribo ainda mais forte e melhor preparada para lidar com os perigos e as incertezas do mundo exterior. A razão pela qual os bons líderes se saem bem nas épocas mais desafiadoras é óbvia. Seu pessoal dedica de bom grado sangue, suor e lágrima para ver a tribo, a companhia progredir e ficar mais forte. Fazem-no não porque precisam, mas porque querem fazer. Como resultado, a tribo mais forte e a companhia mais forte conseguem assegurar mais segurança e proteção para as pessoas e por mais tempo. O medo, por sua vez, prejudica a própria inovação e o progresso de tantos líderes de companhia que alegam que estão tentando implementar a cada reorganização da empresa, revisando o EDSO. Cada uma das substâncias químicas que fazem com que nos sintamos bem é essencial para a sobrevivência como indivíduos e como populações. Representa um papel baseado em nossas necessidades e nos ambientes em que trabalhamos. Nossa capacidade de trabalhar bastante, de realizar tarefas pesadas, se deve à endorfina. Nossa capacidade de estabelecer meta, foco e fazer as coisas vem do poder do incentivo da dopamina. Sentimos-nos bem quando progredimos e por isso nos esforçamos. A serotonina é responsável pelo orgulho que sentimos quando algum ente querido consegue uma grande realização ou quando orgulhamos as pessoas que cuidam de nós. A serotonina ajuda a garantir que cuidaremos daqueles que nos seguem e que faremos o que é certo para aqueles que nos lideram. E o misterioso poder da ocitocina ajuda-nos a formar vínculos de amor e de confiança. Ajuda-nos a formar relacionamentos tão fortes que podemos tomar decisões confiando plenamente de que as pessoas que gostamos ficarão do nosso lado. Sabemos que precisamos de ajuda ou de suporte em qualquer circunstância. As pessoas vão se preocupar conosco e estarão por perto. A ocitocina nos mantém saudáveis, abre a mente, graças a um processo biológico, ajuda-nos a resolver problemas. Sem a ocitocina, seríamos apenas capazes de progressos ilimitados. Saltos grandiosos exigem uma capacidade conjunta de solução de problemas de pessoas que confiam uma nas outras. Como em tudo o que diz respeito ao ser humano, não é um sistema perfeito. As substâncias químicas são liberadas em quantidades desiguais em lotes restritos. Às vezes são liberadas juntas em quantidades variadas. E mais, podemos provocar um curto-circuito no sistema e liberar essa substância pelos motivos errados. As substâncias químicas egoístas, a endorfina e a dopamina, dando-nos recompensas de curto prazo e sob condições apropriadas, podemos ficar viciadas nelas. As substâncias químicas altruístas, serotonina e ocitocina, demoram mais para se acumular nos nossos sistemas antes que possamos desfrutar plenamente dos seus benefícios. Embora eu fique alegre por atingir uma meta ou vencer uma corrida, essa sensação não perdura. Para obter mais sensações como aquela, preciso vencer outra corrida ou atingir uma meta mais distante. Demora até que os vínculos de amor, de confiança e de amizade se façam sentir. Não podemos motivar os outros por si mesmo. Nossa motivação é determinada pelos incentivos químicos que temos em nosso organismo. Qualquer motivação que venha a ter é função do desejo de repetirmos comportamentos que nos dão satisfação ou de evitar o estresse ou a dor. A única coisa que podemos fazer é criar um ambiente nos quais as substâncias químicas adequadas são liberadas pelos motivos certos. E se criarmos um ambiente certo, se criarmos culturas organizacionais harmoniosas com tendências naturais do animal humano, o resultado será
um grupo de pessoas automotivadas. Para qualquer líder de qualquer organização, a meta é encontrar o equilíbrio. Quando o principal motor é a dopamina, podemos fazer muita coisa, mas nos sentiremos solitários e insatisfeitos, porque, por mais que nos tornemos ricos ou poderosos, vivemos de realizações rápidas à procura da próxima dose. A dopamina não ajuda a criar coisas feitas para durar. Se vivermos em uma comunidade hype, a ocitocina jorra, mas sem metas ou ambições mensuráveis e específicas, estaremos negando a nós mesmos a sensação intensa de realização. Por mais que nos sintamos amados, ainda teremos a sensação de que somos fracassados. A meta, mais uma vez, é o equilíbrio. Porém, quando o sistema está em equilíbrio, temos a sensação de que conquistamos uma habilidade sobrenatural. Coragem, inspiração, antivisão, criatividade e empatia são algumas de nossas virtudes. Porém, quando o sistema está em equilíbrio, temos a sensação de que conquistamos uma habilidade quase sobrenatural. Coragem, inspiração, antivisão, criatividade e empatia são algumas de nossas virtudes. Quando elas dão frutos, os resultados e as sensações que nos acompanham são simplesmente notáveis.